Bom, agora que você já entende uma boa base de contexto e principalmente como funciona o mercado, chegou a hora da gente ir um pouco mais para a parte prática. Então, vamos imaginar que você já começou a entender o terreno e agora a gente vai começar a dar os primeiros passinhos juntos, tá? Para mim, né, onde tudo isso começa, né? Todo negócio, ele nasce de uma ideia, tá? Então, você pode, sei lá, tá atento ao movimento do mercado e aí você decide que você quer abrir um negócio que está despontando, ali num segmento que está despontando. Ou então você pode ter um sonho de criança de abrir alguma coisa, né, em alguma área específica que você queira realizar esse sonho. Ou então, às vezes, você tem uma característica super forte, é super bom na sua área e você quer vender o seu trabalho. Você quer realmente trabalhar, abrir sua empresa, né, abrir seu negócio, parar de trabalhar diretamente para uma empresa. Então, tudo vem de uma ideia inicial, tá? Dessa ideia, você vai fazer o quê? Vai passar primeiro por uma análise de mercado. Então, olhar aquilo que a gente já falou ali no módulo anterior, né? Quais são os cenários competitivos, né? Onde ele está, né? Onde esse mercado está, quais são os competidores, quais as características desses competidores. Então, primeiro a gente tem um processo quase que validação de um mercado, tá? E é uma primeira validação de, bom, essa ideia é possível, tipo, dá para rolar, né? Mas é importante a gente ter a consciência que a gente nunca vai ter a certeza que algo vai dar certo, tá? Mas isso aqui é a sinalização de um bom caminho, de um caminho possível, tá? Lembra sempre que o marketing lida com o mercado e o mercado está em constante mudança. Então a gente sempre pode ter um caminho, mas a gente nunca vai ter a certeza que aquilo vai acontecer, tá? E aí entra o primeiro passo, depois que você analisa, né, o mercado e fala, pô, isso aqui é um caminho, que é você pensar, tá bom, o que eu vou vender, né? Que eu quero que você pense com a forma de o que eu vou colocar na troca, né? Então, basicamente, que produto eu tenho para entregar para fazer uma troca dentro do meu mercado, tá? E aí aqui eu falo de produto, né? Às vezes a gente fala conotação produto, parece que é uma coisa física, mas isso também serve para serviço, tá bom? Então, pensa sempre o que você está colocando nessa troca, tá? Quando a gente olha para o produto, a gente precisa entender ele como uma entrega completa. Então, vamos imaginar que um produto físico, a gente está falando sobre embalagem, sobre tamanho, sobre matéria-prima, sobre formato, e vários aspectos que envolvem esse produto. E já quando a gente fala de serviços, a gente pode pensar em todos os entregáveis, o tempo, ferramentas que vão junto, etc, tá? Então, o legal aqui é pensar também, né, com a mentalidade de mudança que a gente conversou já no módulo do mercado, que é entender a necessidade de quem está do outro lado para criar alguma coisa que ajude essa pessoa a realizar alguma coisa, tá? E não necessariamente você pode criar, você deve, na verdade, criar alguma coisa sozinho, né? Hoje a gente vive numa cultura que é extremamente poderosa para cocriar. E a cocriação é algo muito, muito legal, tá? Então, a gente tem aí, olhando para produtos, 3 possíveis caminhos, né, para seguir. O primeiro caminho é eu decido o produto e ponto. Eu acho uma coisa arriscada nos dias de hoje, olhar só dessa forma, mas é um caminho. Outro caminho é o que as pessoas querem, e o terceiro caminho é a cocriação, tá? Com base dessa definição, né, do que você vai colocar na troca, você começa a pensar no que você deseja que o seu cliente coloque na troca, quem está do outro lado coloque na troca. Normalmente a gente está falando de grana, né? Então, quanto o outro lado tem que pagar para ter acesso ao que eu estou colocando à disposição nessa troca, tá? E quando a gente fala especificamente de grana, é importante que você analise um contexto maior do produto. Então, quanto custa para eu fazer meu produto, quais recursos que eu uso, quanto custa o recurso, o transporte, tudo isso para que você construa o seu preço. No caso de serviço, né, também sei lá, quantas horas, quais são as ferramentas que eu uso e etc. E além disso, você adicionar um gasto, né, um ganho seu.
O lucro, porque, né, senão você trabalha de graça e não tem dinheiro para pagar o boleto, nem para pagar as jantas. Então, não dá para fazer assim. Então, a gente tem que ficar muito atento com quanto eu gasto para realizar essa troca, para que você, pelo menos, né, receba isso de volta, você cobre isso de volta das pessoas e para que você ganhe alguma coisa nessa transação, tá? Mas de novo, a gente sempre fala aqui, e eu quero que você entenda isso, não como uma venda, mas como uma troca. E para te ajudar a pensar desse jeito, eu vou usar aqui um exemplo que não envolve grana, para você pensar nessa lógica, tá? E é um exemplo de doação de sangue. Tá? A doação de sangue, ela não tem dinheiro envolvido, né? Ninguém paga ninguém nesse meio do caminho. Mas ele tem uma lógica de troca notável, né? Então o que acontece é, o doador, ele coloca na transação, né, nessa troca, ele coloca o sangue. Essa é a moeda de troca de quem está indo lá doar, né? Então, nossa, olha, eu te dou o meu sangue. E o banco de sangue, né, do outro lado, ele também devolve alguma coisa. E pode ser diferentes coisas para diferentes pessoas. Então, para algumas pessoas, a moeda de troca da doação é o lanchinho no final. Pô, eu vou lá doar, depois eu como um lanchinho gostoso e boa. Tem gente que usa como moeda de troca a folga no trabalho. Então, fala, eu vou doar sangue, eu dou o sangue, coloco ele na transação e, como devolutiva, eu recebo um dia de folga no trabalho, né? Então, são duas alternativas diferentes. E tem gente que a moeda de troca é a simples sensação de ajuda, né? Então a gente vê aqui uma situação que não envolve dinheiro, né? Mas que existe a troca, logo existe o mercado e a gente tem produtos diferentes aqui envolvidos, tá? Então sempre existe uma troca no mercado, mesmo que não seja muito convencional, né? Dinheiro é produto, ela existe. Um outro exemplo são as redes sociais. Para quem assistiu aquele documentário, né, O Dilema das Redes, no Netflix, talvez imagine um pouco mais esse sentido. Mas nessa transação com as redes sociais, a gente entra com duas possíveis coisas, né? Um são os nossos dados, então eles têm absolutamente todos os nossos dados, o que a gente faz, o que a gente fala, com quem a gente se relaciona, uma série de coisas. E também o nosso tempo. Então a gente gasta o nosso tempo, a gente entrega o nosso tempo ali para ele, tá? O que a gente recebe em troca é o entretenimento que é gerado nessas redes e também a conexão com as pessoas que são geradas nessa rede, tá? Quando a rede social ela vai para um âmbito de negócios, né, quando ela se relaciona com marcas, existe um outro contexto aqui de troca. Mas nós, como usuários, esse aqui é o contexto de troca que não tem dinheiro envolvido, já que a gente não paga nada para a rede social de grana, a gente paga com os nossos dados e a gente paga com os nossos tempos, tá? Então, em resumo, né, o produto é basicamente o que a empresa coloca na transação e o preço é o que o consumidor coloca na transação, tá? Legal, a gente já tem dois elementos, mas aí tem um ponto, né? Tem dois lados aqui que falam, quero trocar, né? O lado da marca, o lado do cliente já tá ali, quero trocar. Mas ninguém sabe da existência do seu produto. Tá? Então imagina que você tem um produto, mas ninguém sabe que ele existe, tá? E aí você precisa criar um modo para que as pessoas conheçam o seu produto. Você precisa encontrar esse modo, né? E de novo, aqui eu não estou falando de grana, tá? Não é promover o produto em relação à grana, mas é encontrar meios para que as pessoas conheçam você e saibam que você está colocando alguma coisa à disposição para uma troca, tá? Mais para frente a gente vai falar com mais profundidade sobre isso, tá? Mas acho que é legal você já ter essa noção. E fechando esse ciclo, a gente precisa que a pessoa chegue em algum lugar, né? Então assim, eu tenho um produto, eu fiquei sabendo que esse produto existe, eu quero trocar com você, eu quero oferecer uma moeda de troca.
Onde eu faço isso? Como é que eu faço isso? Né? Eu tenho que ir em algum lugar? Eu preciso entrar no site? Onde que acontece? Eu mando só uma mensagem no WhatsApp? Então você precisa definir um local, né? Ou as características desse local onde tudo vai acontecer. Seja no ambiente físico, seja no ambiente digital, tá? Então, com esses 4 pontos aqui que a gente tem um ciclo básico de construção do ecossistema do marketing, tá? Então você tem um produto para colocar numa troca, você faz com que as pessoas saibam que esse produto existe, né? As pessoas vão de maneira figurada aqui, né? Não necessariamente elas caminham, né? Para onde essa troca acontece e elas entregam algo nessa transação, tá? Isso daqui é o que a gente chama de mix de marketing, tá? Todo negócio ele tem essa lógica de mix de marketing como base, tá? Então a gente precisa guardar isso na cabeça, né? Sempre que você for pensar em alguma coisa, pense no mix como um todo. Pense nesses quatro pontos aqui, tá? E aí vamos para outra questão, né? Que tradicionalmente os consumidores eles são objetos passivos, né, de técnicas de venda. Então eu vou lá e eu vendo para esse cara, eu convenço ele. Mas a gente vive num mundo hoje que a ideia é que ambos os lados têm algum valor nessa transação, né, de forma ativa, tem um valor comercial importante nessa transação. E aí entra a tal da segmentação. O que é segmentação, né? Segmentação é basicamente pegar um mercado, então você pega esse mercado, você divide esse mercado em vários subgrupos, tá? E você, que inclusive pode ter mais subgrupos dentro dos subgrupos, né? Então ele pode ir além disso, e aí você pega um desses grupos para focar, tá? Aí, vou pegar um exemplo para facilitar essa história. Mercado de moda, né? Então, o mercado é moda, daí tem os subgrupos que pode ser, por exemplo, moda masculina. Dentro da moda masculina pode ter um moda praia, e dentro do moda praia tem shorts, né? Então, é um negócio que ele só vende shorts de praia para homens, né? Então ele está ali dentro de um mercado grande de moda, né? Mas escolhendo um pedacinho ali para atuar, tá bom? Quanto mais fundo você vai em uma segmentação, maior valor você consegue gerar para um grupo. E lembra quando a gente fala, né, do mercado que quando a gente constrói de acordo com as pessoas, a gente consegue rentabilizar na entrega desse valor? Então, na grande maioria das frentes de especialização, né, de segmentação, a gente tem valores mais altos. E isso acontece porque, né? A gente tem uma noção, a gente tem uma expectativa que quanto mais especializada é uma marca, maior a qualidade que aquela marca pode trazer naquele produto. Então, se a marca X lá faz só shorts e a marca Y faz tudo, faz shorts, faz sunga, faz calça jeans, faz de homem, de mulher, de criança, etc., eu tendo a achar, eu tendo até a percepção de que a marca X é melhor em shorts. Então, se eu quiser comprar um bom shorts, eu provavelmente vou ter a marca X como a principal referência nos bons shorts, tá bom? Tem uma outra coisa também, que a grande maioria dos negócios, né, ele começa de modo independente, né? Então, normalmente tem recursos limitados, seja de grana, seja de pessoas trabalhando. Então, a segmentação aqui, ela não tem só um papel de gerar valor, mas também de você colocar a sua energia e entender mais a fundo a necessidade de um grupo específico, tá? Todo mundo tem características, necessidades, problemas muito diferentes.
E tem vários aspectos, né, que impactam isso, vários fatores de impacto nisso. Então tem um aspecto geracional, então o meu comportamento é diferente do comportamento dos meus pais, que vai ser diferente do comportamento dos meus filhos, já é diferente dos meus sobrinhos, por exemplo, né? O local que a gente vive, ele tem um impacto grande no nosso comportamento, inclusive no comportamento online, que é legal a gente pensar. Então eu sou de São Paulo, né? Então em São Paulo, cara, eu pedia tudo por aplicativo. Então, queria comer em casa, eu pedia um aplicativo e tal. Aqui, morando num país diferente, com uma cultura diferente, eu já tenho um outro comportamento dentro da internet. Então, meu comportamento, ele tá muito menos voltado para esse tipo de consumo, né, de comida, por exemplo. Então, às vezes a gente realmente prefere sair para comer, né, ou a gente quer comer de um lugar regional muito específico e a gente tem que ligar para lá, então tem um comportamento diferente. Mas eu faço compras até de mercado, que é uma coisa que eu não fazia em São Paulo, eu faço aqui porque eu sei que vai chegar muito rápido para mim, né? Então tem esse aspecto local, também muda o comportamento da gente, inclusive na internet, tá? Então, quanto mais específico for um grupo, né, que a gente decide atender, decide se dedicar, mais você vai conhecer essas pessoas, esse grupo, e consequentemente você vai poder criar soluções mais assertivas para essas pessoas, né? Então aí para mim é uma escolha entre saber pouco sobre todo mundo ou saber muito sobre poucas pessoas, tá? Legal, mas como a gente escolhe essa segmentação, Yuri? Já entendi que é uma coisa importante, principalmente para negócios independentes. A gente escolhe essa segmentação, para mim, olhando para 3 aspectos principais. Podem ter muito mais, mas esses para mim são as bases, tá? Primeiro de tudo, que não tá aqui, mas essa segmentação ela precisa fazer sentido para você. Tá? Para as pessoas que estão liderando esse negócio. Tá? Então, se, por exemplo, eu tenho como característica só ficar em casa, vamos dizer assim, talvez ter um negócio super segmentado para esportes de aventura, talvez não faça muito sentido para mim, né? Já que eu vou liderar essa iniciativa. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, tá? Eu gosto muito de olhar para os mercados e as iniciativas e tentar entender o que condiz com os meus valores, porque se eu faço uma coisa que está muito longe do que eu sou, é muito difícil que eu realmente consiga entender aquelas pessoas, que eu consiga vivenciar aquilo e entregar um produto realmente que faça sentido para ela, tá? Então eu penso isso como a base. Mas vamos imaginar que você já passou por isso, é um mercado que faz sentido para você, tá? Tem 3 pontos bases para mim de critério. O primeiro é o momento de mercado. Então, qual é o tamanho do mercado? É um mercado que tem crescimento? É um mercado que está estável? É um mercado que está mais ou menos? Então, olhar para esse momento no mercado. Outro ponto é olhar para a estabilidade do mercado. Então, é tentar avaliar isso é algo passageiro ou eu consigo ter uma estabilidade aqui? Um exemplo para mim que é muito claro que rolou, pelo menos em São Paulo, foram aquelas paletas mexicanas, né? Não era um mercado estável, era um mercado que estava ali crescendo, etc., mas ele era muito passageiro, ele foi muito passageiro, né? Isso se demonstrou com o tempo. Yuri, mas como é que eu identifico isso? É difícil ter a certeza, de novo, a gente não fala sobre certezas aqui, mas é só você pensar, é um negócio que é super gelado, ele consegue ser mais gelado que um sorvete, aquela parada, né? Então, talvez no frio, as pessoas não queiram comer aquilo. Aquilo derrete, sei lá, na mão. Então, tem um lado de não dá pra você toda hora comer. Talvez você tenha que guardar um momento para aquilo, né? Então, tem algumas sinalizações que podem ajudar até essa ideia, tá? E o terceiro ponto é a possibilidade de ser diferente, tá? Eu gosto muito de olhar para os mercados e ver como que a gente pode ser diferente. Porque para entrar no mercado, para fazer igual o que todo mundo faz, é muito complexo. Porque você vai disputar
muitas vezes com marcas que estão há mais tempo, marcas que têm uma estrutura maior, marcas que já tem uma construção por trás, já tem clientes e tal. E se você não consegue se diferenciar dela de alguma forma, é muito difícil você conseguir um espaço legal dentro desse mercado, tá? Então, depois de você fazer essa análise, eu super recomendo que você escolha uma segmentação para atuar, tá? E aí, quando você escolhe essa segmentação, é importante que você olhe de novo para o mix de marketing. Então, olhar qual é a troca que você vai fazer e ajustar essa troca para que se encaixe, né, que se faça sentido nessa segmentação. Então, obviamente, se você não começou um negócio, você tem o tempo ali, você já vai estruturar tudo junto, mas às vezes já tem um negócio e você em dado momento decide mudar. E quando você decide mudar e segmentar para um grupo de pessoas, você precisa olhar de volta para o seu mix e falar, pô, esse mix faz sentido ou não faz sentido para o que eu estou querendo entregar agora como segmentação. E aí vem, né? Porque quem quer falar com todo mundo corre um sério risco de não falar com ninguém. Então eu não acho que você precise necessariamente ir num micro nicho, tipo, nossa, é super pequeno aqui, mas é importante que você tenha uma segmentação como uma aliada, né, para conseguir se diferenciar de alguma forma, tá? A gente vai falar sobre o impacto da marca nessa equação no próximo módulo, mas agora, por enquanto, eu quero te propor uma atividade. Então é hora de colocar a mão na massa, tá? Eu criei 2 modelos que também estão aqui para fazer o download, tá? Que eu quero que você pratique, tá? O primeiro modelo é um modelo de análise, né? Para a gente analisar os elementos do mercado. Então, quais são os elementos que se colocam na troca e onde essa troca acontece, tá? E eu queria te propor 3 coisas dentro desse modelo especificamente. Eu queria que você escolhesse uma marca que você gosta muito, um produto que você gosta muito, para analisar, fazer essa análise aqui, de o que a marca coloca na transação, o que as pessoas colocam na transação e onde isso acontece. Uma organização sem fins lucrativos, para que você pratique a ideia de troca, e o seu negócio ou a sua ideia de negócio. Não sei em que ponto que você está, mas eu quero que você pense nisso e gostaria que você praticasse com 3 opções diferentes, tá? E um outro modelo que também está aqui é um modelo de quebra de segmentação. De novo, para você praticar aqui, tá? Então eu quero que você escolha um segmento, você escolha um mercado base e que você tente quebrar ele em 5 subgrupos e dentro desses subgrupos em mais 2 subgrupos cada. Acho que deu para entender olhando aqui esse modelinho. Isso é muito legal para a gente conseguir praticar essa quebra, que às vezes não é tão claro para a gente. A gente fala, isso aqui é segmentado, mas às vezes isso aqui não é tão claro para a gente, tá? Então, façam isso, pensem isso aqui dessa forma, pratiquem nesse sentido, e aí depois a gente vai falar de marca no próximo módulo. Te vejo já. Acho que sim.